Isabela estava no hospital onde trabalhava como assistente social. Era o turno da noite, um período geralmente marcado por uma calmaria entrecortada, apenas pelo zumbido ocasional dos equipamentos médicos e os passos abafados dos profissionais de saúde pelas longas e estéreis corredores. Naquela noite, porém, a quietude foi abruptamente interrompida. O silêncio do hospital foi quebrado quando um homem idoso apareceu gritando, sua voz ecoando pelas paredes do corredor. Ele estava em uma maca, sendo apressadamente conduzido por duas enfermeiras. Isabela, acostumada a lidar com situações de emergência, se aproximou prontamente para oferecer sua ajuda. "O que aconteceu com ele?" perguntou Isabela a uma das enfermeiras, tentando entender a situação enquanto caminhavam. "Ele torceu o pé. Estamos levando ele para a ala de emergência para uma avaliação mais detalhada", explicou a enfermeira, mantendo o passo enquanto tentava manter a maca estável. Isabela inicialmente pensou que os gritos do homem eram de dor, uma reação natural ao ferimento. No entanto, ao se aproximar mais, percebeu que ele gritava por um motivo completamente diferente. "Eu preciso sair daqui! Por favor, deixem-me ir!" gritava o homem, sua voz carregada de desespero. "Senhor, não há necessidade de ter medo. Você está em um hospital e nós estamos aqui para ajudar." Isabela tentou acalmar o homem com uma voz suave, mas firme. "Não é o hospital. Eu preciso encontrar alguém. É urgente." Ele respondeu prontamente, a angústia evidente em sua expressão. Isabela olhou para o pé do homem, notando o inchaço evidente que deformava a forma do seu tornozelo. "Entendo que seja importante para você, mas seu pé precisa ser cuidado primeiro. A pessoa que você precisa encontrar pode esperar até que você esteja um pouco melhor." Ela tentou razoar com ele, buscando uma solução que acalmasse seus ânimos. "Não, você não entende. Ele tentou se levantar da maca, a agitação fazendo seu corpo balançar perigosamente. Nesse instante, uma das enfermeiras rapidamente administrou um calmante, e os efeitos foram quase imediatos. O corpo do homem relaxou, seus gritos cessaram e ele adormeceu. "É para o bem dele. Ele poderia se machucar ainda mais." A enfermeira murmurou, olhando preocupada para o idoso agora adormecido. Isabela observou enquanto o homem era levado para a enfermaria. Ela sentiu um misto de alívio e preocupação. A situação havia sido controlada, mas as palavras do homem continuavam a ecoar em sua mente. Quem seria essa pessoa que ele precisava tanto encontrar? Olhando para o relógio, Isabela percebeu que seu turno havia acabado. Ela pegou suas coisas e, com os pensamentos ainda voltados para o incidente, retornou para casa. A noite silenciosa lá fora contrastava com os ecos das urgências vividas no hospital, e Isabela sabia que aquela seria uma história que ficaria em sua memória, uma lembrança das muitas faces da humanidade que ela encontrava em seu trabalho. No dia seguinte, após uma noite inquieta em que pensamentos sobre o idoso não a deixaram dormir bem, Isabela retornou ao hospital. Antes de iniciar seu turno como assistente social, ela decidiu passar pelo quarto do idoso da noite anterior para ver como ele estava. Ao chegar, encontrou-o dormindo tranquilamente, um contraste marcante com a agitação da noite passada. O dia de Isabela foi repleto de tarefas. Ela lidou com várias situações no hospital, desde problemas administrativos até o apoio emocional de pacientes e familiares. Apesar da correria, a imagem do idoso, agora conhecido como Ricardo, não saía de sua mente. Algumas horas depois, enquanto caminhava pelos corredores, Isabela ouviu vozes alteradas vindas de um dos quartos. Preocupada que pudesse ser Ricardo novamente em um estado de agitação, ela apressou o passo até o local. Ao entrar no quarto, sua suspeita se confirmou. Ricardo estava tentando se levantar da cama, puxando com força o soro que estava conectado ao seu braço. "Por favor, Sr. Ricardo, o senhor precisa ficar na cama." A enfermeira tentava segurar gentilmente os braços de Ricardo, mas ele resistia,
movendo-se com uma urgência que parecia brotar de um desespero profundo. Não posso ficar aqui, preciso ir agora, insistia Ricardo, sua voz carregada de frustração. Isabela aproximou-se da cama, tentando transmitir calma com sua presença. Ricardo, por favor, se acalme. Me diga o que está acontecendo. Por que você quer sair tão desesperadamente? Eu posso tentar ajudar, disse Isabela, sua voz suave tentando atravessar a barreira de ansiedade que Ricardo exibia. Enquanto Isabela falava com Ricardo, a enfermeira aproveitou o momento de distração dele para adicionar um pouco de calmante no acesso do soro. Ricardo, sentindo o efeito do medicamento, começou a se acalmar. Ele não adormeceu, mas seus movimentos se tornaram menos bruscos, e sua expressão de angústia suavizou-se ligeiramente. Por que essa necessidade de sair, Ricardo? Pode me contar? Isabela perguntou novamente, sentando-se ao lado de sua cama, mostrando que estava ali para ouvi-lo. Ricardo olhou para ela, os olhos ainda carregados de preocupação, mas agora misturados com uma hesitação vulnerável. Você não entenderia. É uma longa história, disse ele, sua voz um sussurro cansado. Eu tenho tempo, Ricardo, e quero entender. Talvez eu possa ajudar de alguma forma. Isabela respondeu, dando-lhe um sorriso encorajador. Ricardo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para mergulhar em memórias distantes e dolorosas. Ele então acenou com a cabeça, sinalizando que estava pronto para compartilhar seu relato. Tudo bem, eu vou contar. Ricardo começou, sua voz tremendo um pouco com a emoção. Ele pausou, claramente emocionado, enquanto Isabela o ouvia atentamente, pronta para entender a história que tanto afligia o coração daquele homem. A sala se encheu de um silêncio expectante, apenas o som suave da máquina de soro marcando o tempo, enquanto Ricardo se preparava para desvendar os segredos que o atormentavam. Décadas atrás, quando Ricardo era um jovem em busca de um futuro melhor, ele enfrentava uma realidade árdua de dificuldades financeiras. Seus pais, embora amorosos, eram sustento de uma família numerosa com vários irmãos no interior, onde a escassez era a norma, não a exceção. Decidido a mudar sua sorte, Ricardo juntou o pouco dinheiro que tinha e partiu para a cidade grande, embalado pela esperança de uma vida nova. Na cidade, Ricardo alugou uma pequena casa que mais parecia uma cabana, dada sua simplicidade e tamanho reduzido. Com poucos recursos e sem conhecidos na região, ele começou a procurar emprego, uma tarefa que se provou mais desafiadora do que esperava. As semanas se passaram e a ansiedade começou a crescer à medida que as economias de Ricardo diminuíam. Finalmente, uma oportunidade surgiu quando ele soube, através de um anúncio em uma padaria local, que uma família estava à procura de um jardineiro. Com sua experiência prévia na roça e um conhecimento nato sobre plantas, Ricardo sentiu que essa era a chance de mostrar suas habilidades. Ele foi até a casa indicada no anúncio, que pertencia a um homem de meia-idade chamado Antônio, de expressão séria e postura imponente. Bom dia, senhor. Estou aqui pelo trabalho de jardineiro. Eu tenho experiência com plantas e estou disposto a começar imediatamente, se me permitir. Ricardo disse, tentando esconder o nervosismo ao falar com Antônio. Antônio, avaliando o jovem à sua frente, decidiu dar-lhe uma chance. Muito bem, cuide do jardim hoje. Se eu gostar do seu trabalho, o contratarei, respondeu Antônio, entregando-lhe as ferramentas necessárias. Ricardo trabalhou arduamente naquele dia, cuidando de cada planta e arbusto com a dedicação de quem não apenas entendia, mas também respeitava a terra. Ao final do dia, Antônio examinou o jardim e, satisfeito com a transformação, decidiu contratar Ricardo. Com o emprego garantido, Ricardo passou a ir quase todos os dias à casa de Antônio, um homem rico com uma propriedade vasta e sempre necessitada de cuidados. Durante seu trabalho, Ricardo tinha a oportunidade de ver Sofia, a filha de Antônio. Sofia era uma visão de elegância e beleza, sempre vestida com uma graça que capturava a atenção de quem a via.
Embora soubesse que uma jovem de sua posição social jamais olharia para ele romanticamente, Ricardo não conseguia evitar os sentimentos que começava a nutrir por ela. "Bom dia, Ricardo. Como estão as rosas hoje?" Sofia perguntava ocasionalmente, com um sorriso gentil que fazia o coração de Ricardo bater mais rápido. "Estão florescendo bem, senhorita Sofia. O jardim parece especialmente bonito nesta manhã." Ele respondia, esforçando-se para manter a compostura enquanto trocava olhares furtivos com a jovem. Magnólia, a mãe de Sofia, também tratava Ricardo com respeito, algo que ele valorizava profundamente. Ele se sentia acolhido naquela casa, um lugar onde, apesar das barreiras sociais, seu trabalho era apreciado e sua presença respeitada. Porém, mesmo rodeado pelo carinho de todos na casa grande, Ricardo sabia que seu lugar era nos jardins, e não nos salões onde Sofia reinava. O amor não correspondido doía, mas ele guardava seu segredo, alimentando suas esperanças em silêncio, enquanto cuidava das flores que, de alguma forma, tornaram-se o refúgio para seu coração solitário. Naquela manhã, ao chegar à vasta propriedade de Antônio, Ricardo notou imediatamente uma atmosfera diferente. Uma tensão palpável que pairava no ar como uma tempestade iminente. O habitual sossego havia sido substituído por vozes alteradas que ecoavam por entre as paredes da grande casa. Curioso e preocupado, ele se aproximou de uma janela, escondendo-se atrás de uma árvore para não ser visto. De sua posição, Ricardo podia ver claramente o interior da sala, onde uma discussão acalorada acontecia. Sofia estava visivelmente abalada, chorando copiosamente enquanto Antônio e Magnólia expressavam sua fúria e decepção. A voz de Antônio era severa e carregada de desdém. "Você é uma irresponsável, Sofia. Como pôde se deixar engravidar dessa maneira? Agora quem vai querer casar com você?" Antônio gritava, sua expressão dura refletindo a gravidade de suas palavras naquela época, onde a gravidez fora do casamento era vista como um grande escândalo. Magnólia, igualmente irritada, mas com um toque de desespero, também repreendeu a filha. "Como você pôde cometer tal pecado, Sofia? Você não pensou nas consequências de seus atos?" Sua voz era um misto de raiva e tristeza. Sofia, por sua vez, estava quieta, limitando-se a chorar, as lágrimas lavando seu rosto de qualquer cor. Quando pressionada por Antônio sobre quem era o pai da criança, ela, entre soluços, revelou que era um amigo que, ao saber da gravidez, a abandonara, deixando apenas um bilhete dizendo que mudaria de cidade e não queria saber da criança. Ao ouvir isso, Magnólia ficou ainda mais horrorizada e sua raiva apenas aumentou. "Como ele pode ser tão covarde? E você, tão ingênua?" exclamou Magnólia, as mãos trêmulas de indignação. Antônio, tentando controlar a situação de uma maneira prática, porém fria, retirou uma quantia considerável de dinheiro do bolso e entregou a Sofia. "Isto é para resolver o problema", disse ele, referindo-se ao bebê como se fosse um erro que precisava ser corrigido. Sofia, ainda em lágrimas, olhou para o dinheiro e então para seu pai, confusa e horrorizada. "Para que é isso, pai?" perguntou ela, sua voz um sussurro trêmulo. "Para dar um fim nisso", Antônio respondeu brutalmente, apontando para a barriga de Sofia. "Não!" Sofia exclamou com uma força súbita. "A criança não tem culpa. Eu vou ter esse bebê, quer vocês queiram ou não." A discussão escalou rapidamente. Antônio, irredutível e enfurecido pela decisão da filha, deu-lhe um ultimato. "Ou você faz o que eu estou dizendo, ou sai desta casa." Magnólia, embora visivelmente contra expulsar a própria filha, permanecia ao lado do marido, obedecendo suas ordens sem contrariá-lo. "Eu terei este bebê, pai, com ou sem seu apoio", Sofia afirmou com determinação, as lágrimas agora dando lugar a uma resolução firme. Ricardo, escondido atrás da árvore, sentiu uma mistura de admiração e preocupação por Sofia. Ele sabia que,
Apesar de suas próprias limitações e status social, algo precisava ser feito para ajudar Sofia e o bebê, que ela decidira bravamente manter, mesmo contra a vontade de sua família. A cena que presenciou mudaria para sempre a forma como ele via a família para a qual trabalhava e, mais importante, fortaleceria seu desejo de proteger Sofia e seu futuro filho de qualquer maneira possível. Algumas horas depois da acalorada discussão na casa de Antônio, Ricardo continuou seu trabalho, tentando concentrar-se nas tarefas do jardim, mas sua mente estava tumultuada com preocupações sobre Sofia e o destino de seu bebê. O silêncio subsequente da casa o deixou imaginando se, de alguma forma, a família havia alcançado um consenso, talvez decidindo apoiar Sofia em sua decisão de manter a criança. Ao final do dia, Ricardo limpou suas ferramentas e se preparou para sair. A caminhada para casa era sempre um momento de tranquilidade, mas naquele dia, seus pensamentos estavam longe de serem pacíficos. Ao caminhar, ele avistou uma figura familiar sentada sozinha em um banco de praça. Era Sofia, olhando para o vazio, os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Ao seu lado, uma bolsa, provavelmente contendo suas roupas e pertences essenciais. Ricardo se aproximou cautelosamente, sua preocupação crescendo a cada passo. "Sofia, está tudo bem?" ele perguntou, embora a resposta já fosse evidente pela tristeza em seu rosto. Sofia olhou para ele, surpresa por vê-lo ali, mas as lágrimas começaram a fluir novamente enquanto ela compartilhava o que havia acontecido. "Meu pai, ele me deu um ultimato, Ricardo. Eu tive que escolher, e eu escolhi meu filho, e por isso ele me expulsou de casa", disse ela, soluçando entre as palavras. Ricardo fingiu surpresa, não querendo revelar que havia ouvido tudo. "O que você vai fazer agora?" perguntou ele, tentando entender seus próximos passos. "Eu vou tentar falar com ele novamente, talvez ele mude de ideia." Sofia respondeu com uma ponta de esperança, embora seu tom revelasse sua incerteza. Os dois então caminharam de volta para a casa de Antônio. Chegando lá, descobriram que Antônio não estava em casa, mas Magnólia estava. A preocupação estava estampada no rosto da mãe, que insistiu mais uma vez para que Sofia obedecesse ao pai. "Por favor, Sofia, pense no seu futuro. Não tenha esse bebê", Magnólia implorou. "Mãe, eu já decidi. Vou ter esse bebê, com ou sem o apoio de vocês." Sofia reafirmou sua decisão firme e resoluta. Magnólia suspirou profundamente e, depois de alguns momentos de reflexão, retirou-se para seu quarto. Quando voltou, trazia consigo uma grande quantia de dinheiro. "Sofia, se esta é a sua decisão, então leve isso", disse Magnólia, entregando o dinheiro à filha. "É para ajudar você a encontrar uma casa e estabelecer-se." Sofia, emocionada e grata, abraçou sua mãe. "Obrigada, mãe. Eu nunca vou esquecer isso", disse, enquanto lágrimas de agradecimento e dor misturavam-se em seu rosto. Saindo da casa, Sofia se sentia simultaneamente perdida e aliviada. Caminhando ao lado de Ricardo, ela expressou sua incerteza sobre o futuro. "Não sei por onde começar, Ricardo. Sempre vivi protegida em casa. Não conheço o mundo lá fora", admitiu Sofia, sua voz carregada de preocupação. Ricardo, movido por uma vontade profunda de ajudá-la, respondeu com convicção: "Eu estou aqui com você, Sofia. Vamos encontrar um lugar para você viver, um lar seguro para você e seu filho", afirmou, oferecendo seu apoio. Sofia, aliviada por não estar sozinha nessa jornada, abraçou Ricardo, agradecendo-lhe pela bondade e pela promessa de ajuda. "Obrigada, Ricardo. Não sei o que faria sem você", disse ela, reconhecendo a segurança que a presença dele lhe trazia. Juntos, começaram a planejar os próximos passos, com Ricardo comprometido a garantir que Sofia e seu bebê tivessem um começo de vida seguro e cheio de amor, apesar das circunstâncias desafiadoras. Ricardo tomou para si a responsabilidade de ajudar Sofia
em sua jornada para a maternidade, após sua decisão corajosa de sair de casa e enfrentar o mundo sozinha com seu futuro filho. Após ajudá-la a alugar um pequeno apartamento em um bairro modesto, ele se tornou uma presença constante em sua vida, visitando-a todos os dias, muitas vezes levando comida e outros itens essenciais. No início, com o dinheiro que Magnólia havia lhe dado, Sofia conseguia manter uma certa estabilidade, comprando o que precisava sem grandes preocupações. Mas conforme os meses passavam, o dinheiro foi diminuindo e a realidade de sua situação financeira começou a se tornar mais dura. Ela teve que começar a economizar em tudo, inclusive na comida. Ricardo, apesar de seu salário modesto como jardineiro, fazia o que podia para ajudar, mas o peso de suas próprias despesas limitava quanto ele podia contribuir. À medida que a barriga de Sofia crescia, a tensão financeira também aumentava. Um dia, num momento de desespero e emoção, Sofia, com lágrimas nos olhos, perguntou a Ricardo se ela poderia morar com ele, já que não conseguia mais arcar com o aluguel do apartamento. Ricardo, eu não sei mais o que fazer. Não consigo pagar o aluguel este mês. Posso morar com você? Perguntou Sofia, claramente angustiada. Ricardo, que secretamente nutria sentimentos mais profundos por ela, viu aquilo como uma oportunidade de estar mais próximo e ajudar ainda mais. Claro, Sofia. Você pode vir morar comigo. Será um prazer ajudar você e seu bebê. Respondeu ele, tentando esconder a mistura de preocupação e alegria em sua voz. Sofia se mudou para a pequena casa de Ricardo e os dois começaram a viver juntos como bons amigos, embora Ricardo desejasse mais. A vida sob o mesmo teto fortaleceu a amizade e o vínculo entre eles, com Ricardo cada vez mais envolvido com a gravidez de Sofia. Um dia, Sofia entregou a Ricardo uma carta selada e pediu que ele a entregasse à sua mãe, Magnólia. Ricardo, por favor, entregue isso para minha mãe quando você for trabalhar na casa deles. Eu não posso ir lá, disse ela, confiando na discrição de Ricardo. Após terminar seu trabalho no jardim de Antônio e percebendo que ele não estava em casa, Ricardo encontrou um momento oportuno para falar com Magnólia e entregou-lhe a carta. A expressão de Magnólia ao ler o conteúdo era de preocupação. Ela pediu a Ricardo que esperasse um momento. Quando ela voltou, trazia consigo um colar de aparência valiosa. Ricardo, por favor, entregue isso para minha filha. Diga a ela que é tudo o que posso fazer agora, disse Magnólia, colocando o colar em suas mãos com uma mistura de resignação e esperança. Ricardo voltou para casa com o colar, ciente de que a carta provavelmente pedia ajuda financeira. Sofia, ao receber o colar, não demorou a tomar uma decisão pragmática. Ela foi até uma loja de penhores e empenhou o colar, conseguindo uma quantia de dinheiro que, calculou, seria suficiente para sustentá-la até o nascimento de seu filho. Com o dinheiro em mãos, Sofia sentiu um alívio temporário, sabendo que poderia focar em sua saúde e na chegada de seu bebê sem a angústia financeira imediata. Enquanto isso, Ricardo permanecia ao seu lado, seu apoio inabalável, mesmo enquanto seus próprios sentimentos permaneciam um segredo guardado apenas para ele. Sofia atravessou toda a gravidez sem a oportunidade de realizar qualquer exame pré-natal, tornando ainda mais surpreendente o momento do parto, quando descobriu que não estava esperando apenas um bebê, mas gêmeos. Os bebês nasceram saudáveis, trazendo uma imensa alegria e também um grande desafio para ela e Ricardo, que se tornou um suporte fundamental na criação das crianças e na manutenção da casa. Ricardo, além de cuidar de Sofia e dos bebês, continuava seu trabalho como jardineiro na casa de Antônio, apesar da distância emocional e social que agora separava as duas famílias. Um dia, enquanto Ricardo cuidava dos jardins, Magnólia o abordou com uma expressão de urgência e medo. Ela falou em voz baixa, mas com intensidade. Ricardo,
Você precisa ir embora agora e nunca mais voltar, disse Magnólia, olhando ao redor para garantir que não estavam sendo observados. O que aconteceu, Magnólia? Perguntou Ricardo, alarmado. Antônio descobriu que você tem ajudado Sofia. Ele suspeita que vocês dois têm um caso e... Você sabe como ele pode ser? Ele é um homem perigoso. Sua vida está em risco, Ricardo. Por favor, vá embora e não volte, explicou ela, a preocupação evidente em sua voz. Sem hesitar, Ricardo deixou as ferramentas de lado e saiu correndo da propriedade. Ao chegar em casa, contou imediatamente a Sofia o que havia acontecido. Ela ouviu com uma mistura de tristeza e medo, preocupada principalmente com o futuro e como cuidariam das crianças agora que Ricardo perdera seu emprego. O que vamos fazer agora, Ricardo? Como vamos cuidar dos meninos? Perguntou Sofia, os olhos cheios de lágrimas. Ricardo, determinado a não deixar sua família desamparada, procurou outro trabalho imediatamente. Ele conseguiu um emprego, mas o salário era significativamente menor do que ele ganhava como jardineiro de Antônio. Vendo a necessidade, Sofia decidiu que também deveria contribuir. Ela encontrou um trabalho como empregada doméstica em uma grande casa, onde a carga de trabalho era pesada, mas era o melhor que poderia fazer na situação. Para cuidar dos gêmeos enquanto ambos trabalhavam, eles recorreram a uma vizinha, a quem pagavam uma pequena ajuda para olhar os meninos. A rotina tornou-se exaustiva para ambos, chegando em casa todos os dias cansados, mas satisfeitos por estarem fazendo o possível para manter a família unida. Um dia, após um longo dia de trabalho, Sofia sentou-se com Ricardo e disse que precisava falar com ele. Ricardo, eu preciso te dizer algo importante. Eu sou muito grata por tudo que você fez por mim e pelos meninos. Eu nunca conheci alguém tão bondoso quanto você no mundo. Começou Sofia com sinceridade e emoção em sua voz. Sofia, eu... Antes que Ricardo pudesse responder, Sofia o interrompeu com um gesto suave, aproximando-se e beijando-o. Foi um momento de pura conexão e agradecimento, e para Ricardo, sentir o reconhecimento e o carinho de Sofia foi um dos momentos mais felizes de sua vida. Naquele instante, apesar dos desafios e das adversidades, Ricardo se sentiu o homem mais feliz do mundo, sabendo que o amor e a gratidão de Sofia eram sinceros e profundos. Os últimos 4 anos haviam sido uma montanha-russa de emoções e dificuldades para Sofia e Ricardo, que, apesar dos desafios financeiros, formavam uma família unida e amorosa com os gêmeos Renan e Luan. Ricardo tinha os meninos como se fossem seus próprios filhos, dedicando cada momento livre para cuidar deles e de Sofia. Infelizmente, as adversidades eram constantes. O dinheiro que Ricardo ganhava mal cobria as despesas básicas e, muitas vezes, eles dormiam com fome, uma realidade que partia o coração de Sofia. Ela olhava para seus filhos adormecidos, magros e, muitas vezes, insatisfeitos, e sentia uma dor profunda e impotente. Numa tarde particularmente difícil, um dos gêmeos, Luan, teve um mal súbito, levando a família ao hospital em um estado de pânico. Luan foi diagnosticado com desnutrição e precisou ficar internado por alguns dias. Os médicos alertaram Sofia e Ricardo sobre a gravidade da saúde dos meninos. A realidade de ver seus filhos naquela condição foi um golpe devastador para ambos. Após a alta de Luan, Sofia estava visivelmente abatida. Uma noite, ela chamou Ricardo para uma conversa séria. Com uma gentileza triste, ela acariciou o rosto de Ricardo, olhando em seus olhos com amor e tristeza. Ricardo, eu te amo. Você sabe disso, não sabe? Disse ela, sua voz embargada pela emoção. Eu também te amo, Sofia. Mais do que tudo, respondeu Ricardo, forçando um sorriso enquanto segurava a mão dela. No entanto, no dia seguinte, quando Ricardo voltou do trabalho, uma visão inesperada o confrontou. Sofia estava com as malas prontas, e os meninos ao seu lado também pareciam estar prontos para partir. O coração de Ricardo afundou. Sofia, o que está acontecendo? Perguntou ele, sua voz carregada de pânico e confusão. Ricardo, eu estou indo embora.
disse ela, lágrimas correndo pelo seu rosto. Eu não aguento mais viver assim, vendo nossos filhos sofrerem. Consegui algo melhor para nós, mas você não pode vir. Por quê? Porque não posso ir com vocês. Nós podemos enfrentar isso juntos como sempre fizemos. Ricardo implorou, a desesperança tingindo suas palavras. Não desta vez, Ricardo. Isso é algo que eu preciso fazer sozinha. É melhor para os meninos. Sofia estava firme, embora claramente devastada pela decisão. Ricardo tentou convencê-la a ficar, a reconsiderar, mas sua mente já estava feita. Com um último abraço apertado e doloroso nos meninos e um beijo carregado de lágrimas em Ricardo, Sofia saiu pela porta com Renan e Luan, deixando Ricardo sozinho, parado no vão da porta, desmoronando em lágrimas. A solidão e o silêncio que se seguiram foram ensurdecedores. Ricardo sentou-se, tentando compreender o que tinha acontecido. As paredes da casa pareciam ecoar a alegria que uma vez compartilharam. Agora, tudo o que restava era o vazio e a dor de uma despedida inesperada. Ricardo chorou até não haver mais lágrimas, cada soluço um reflexo de sua confusão e perda. Ele se perguntava o que poderia ter feito de diferente, como poderia ter falhado tanto em manter sua família unida. O futuro, uma vez cheio de desafios, mas também de amor e esperança, agora se estendia diante dele, frio e incerto. 2 anos se arrastaram lentamente para Ricardo após a partida de Sofia e dos meninos. Ele tentou localizar Sofia diversas vezes, perguntando a amigos comuns e procurando por ela, mas foi como se ela tivesse desaparecido sem deixar rastros. Ricardo sentia um vazio, um misto de preocupação e saudade, mas sem pistas. Ele não pôde fazer mais do que esperar e esperar. Num dia ensolarado, enquanto caminhava por uma rua movimentada da cidade, o destino resolveu intervir. O coração de Ricardo disparou quando, de repente, viu Sofia saindo de um carro luxuoso. Ela estava visivelmente mudada, vestida elegantemente, distante da simplicidade forçada de anos atrás. Ao lado dela, Luan e Renan saíram do carro, ambos agora bem maiores e mais robustos do que os meninos frágeis que ele lembrava. Um homem mais velho, vestido em um terno caro, também desceu do carro. Ricardo, movido por um impulso, aproximou-se. Sofia, ao vê-lo, teve uma expressão indecifrável, uma mistura de surpresa e algo mais que ele não conseguiu identificar. Logo, ela se recompôs e fez as apresentações. Este é Ricardo, um antigo colega de trabalho, disse ela ao homem, que acenou cordialmente. Por favor, leve os meninos. Eu preciso conversar um momento com Ricardo. Pediu Sofia ao homem, que assentiu e se afastou com os meninos, que lançaram olhares curiosos para Ricardo, sem reconhecimento. Quando estavam a sós, Sofia ficou visivelmente nervosa. Ricardo, você não deveria ter aparecido, disse ela, a voz trêmula. Sofia, você desapareceu. E agora você está aqui, vivendo uma vida completamente diferente. Você me deixou por um homem rico? Ricardo não conseguiu conter a frustração e a mágoa em sua voz. Sofia olhou para Ricardo com tristeza e, num gesto de carinho que trouxe lembranças dos tempos mais felizes, passou a mão pelo rosto dele. Eu tive que fazer o que era necessário pelos meus filhos. Eles precisavam de mais do que eu podia oferecer com você. Eu sinto muito, explicou ela, a voz baixa e firme. Sem esperar resposta, Sofia se afastou, deixando Ricardo mais uma vez sozinho. No início, a raiva borbulhou dentro dele. Uma raiva por ter sido deixado para trás, por ser considerado inadequado. Mas, com o tempo, essa raiva deu lugar a uma compreensão dolorosa. Luan e Renan estavam claramente melhor do que jamais estiveram com ele. Os anos seguiram, e Ricardo refez sua vida da melhor forma que pôde. Casou-se, teve um filho e, por um tempo, sentiu a plenitude da vida familiar novamente. No entanto, o destino não foi gentil. Sua esposa faleceu e seu filho já adulto mudou-se para outro estado para um emprego, deixando-o mais uma vez sozinho. Agora um senhor de idade,
Ricardo vivia com suas memórias. Sua casa estava cheia de fotos e lembranças dos momentos felizes e dos desafios superados. A imagem de Sofia, embora distante, nunca o deixou completamente. Ricardo, agora um senhor idoso, vivia uma vida tranquila e confortável. Aposentado com um bom salário, ele residia em uma casa aconchegante e mantinha uma rotina serena. Seu filho, embora morasse longe e raramente o visitasse devido ao emprego, fazia questão de ligar regularmente, mantendo a conexão familiar viva através das chamadas telefônicas. Num dia particularmente ensolarado, Ricardo decidiu passear pelo parque local, um lugar onde gostava de refletir e observar o vai e vem das pessoas. Durante seu passeio, um rosto familiar chamou sua atenção. Uma mulher idosa estava sentada em uma cadeira de rodas, acompanhada por uma cuidadora. Algo naquela mulher despertou uma memória antiga em Ricardo, fazendo com que seu coração batesse mais rápido. Ela era incrivelmente parecida com Sofia. Curioso e ansioso, Ricardo se aproximou da cuidadora e puxou conversa. "Olá, desculpe incomodar, mas não pude deixar de notar a senhora com quem você está. Ela me lembra alguém que eu conheci há muito tempo." Ricardo começou, tentando disfarçar sua emoção. "Ah, sim. Ela está sob meus cuidados no asilo público onde trabalho. Está conosco há 6 meses, mas infelizmente, ninguém sabe ao certo quem ela é. Ela foi encontrada perdida na rua e nunca encontramos um parente. Ela tem Alzheimer e raramente fala ou responde", explicou a cuidadora, olhando com gentileza para a senhora idosa. Ricardo, movido por um ímpeto de esperança, tentou interagir com a idosa. "Olá, como você está?" perguntou ele gentilmente. Não houve resposta, apenas um olhar vago em direção aos meninos que jogavam futebol no parque. De repente, com uma clareza inesperada, ela murmurou 2 palavras que gelaram o coração de Ricardo. "Renan, Luan." Ricardo cobriu a boca com as mãos, surpreso. Não havia dúvidas agora. Aquela era Sofia. As emoções o inundaram ao perceber que, mesmo depois de tantos anos, o amor que sentia por ela ainda ardia em seu coração. Consciente de que não tinha direitos legais para tirá-la do asilo, Ricardo tomou uma decisão movida pelo amor profundo que ainda sentia por ela. Ele escolheu deixar sua própria casa e viver no asilo para estar perto de Sofia, mesmo que ela não o reconhecesse. Lá, ele passava os dias ao lado dela, falando sobre o passado e esperando os raros momentos em que ela parecia lembrar de fragmentos de sua vida. Um dia, enquanto a atenção de todos estava voltada para outra parte do asilo, Sofia, de alguma forma, conseguiu se levantar da cadeira de rodas e começou a caminhar lentamente para longe do asilo. Ricardo, que a observava de longe, percebeu imediatamente e, apesar de sua idade, correu atrás dela, temendo que ela se perdesse. Na pressa, ele tropeçou e torceu o pé, caindo ao chão com dor. Levado às pressas para o hospital, Ricardo encontrou-se sob os cuidados de Isabela, a assistente social que, ao ouvir sua história, ficou profundamente impressionada com o amor inabalável de Ricardo por Sofia. "Sua história é incrível, Ricardo. É uma prova de que o verdadeiro amor não conhece barreiras, nem mesmo as do tempo ou da memória", disse Isabela, emocionada e inspirada pela dedicação de Ricardo. Quando Isabela prometeu ajudar Ricardo, ela agiu imediatamente. Seu primeiro passo foi ligar para o asilo para verificar o estado de Sofia. Descobriu rapidamente que ela havia sido encontrada e estava segura. Isabela compartilhou essa notícia com Ricardo, que suspirou aliviado, seu rosto expressando uma profunda gratidão. "Ela está bem, Ricardo. Está segura no asilo", disse Isabela, observando como o alívio suavizava as linhas de preocupação no rosto de Ricardo. "Obrigado, Isabela. Você não sabe o quanto isso significa para mim", Ricardo respondeu, sua voz trêmula com emoção. Isabela, então, determinada a ajudar ainda mais, usou as informações que Ricardo lhe deu para tentar localizar os filhos de Sofia. Através de algumas buscas e ligações,
Ela chegou à casa onde Ricardo e Sofia haviam morado décadas atrás. Para sua surpresa, descobriu que Sofia tinha comprado a propriedade após seu casamento com um homem rico. Lá, Isabela encontrou um homem que se identificou como filho de Sofia. "Minha mãe está em um asilo?" ele perguntou, as lágrimas começando a formar-se em seus olhos assim que a notícia foi dada. "Eu procurei por ela por meses." No mesmo dia que Isabela descobriu a conexão, Ricardo teve alta do hospital. Ele voltou imediatamente para o asilo para estar com Sofia. Os dois estavam sentados juntos, observando os pássaros no jardim, quando Isabela chegou acompanhada por mais um homem. Este correu em direção a Sofia e a abraçou fortemente, chamando-a de mãe. Ricardo observou a cena com uma mistura de alegria e curiosidade, imaginando se aquele era Renan ou Luan. "Meu nome é Bruno." O homem se apresentou após o abraço emocionado, olhando depois para Ricardo com um sorriso grato. "Eu não sabia que Sofia teve outro filho." Ricardo confessou, ainda surpreso. Bruno apertou a mão de Ricardo emocionadamente e expressou sua gratidão. "Obrigado por tudo o que você fez por minha mãe. Você não pode imaginar quanto isso significa para nossa família", disse Bruno, os olhos brilhando com lágrimas. Então Bruno pediu a Ricardo que o acompanhasse até um local mais privado no jardim. Lá, com a voz trêmula, Bruno começou a contar uma história que Ricardo jamais esperava ouvir. "Minha mãe casou-se com um homem rico, não por amor, mas para garantir uma vida melhor para Renan e Luan. Ela sempre amou você, Ricardo. Depois que meu padrasto morreu, minha mãe comprou a casa onde ela viveu os dias mais felizes de sua vida com você. Ela sempre esperou, no fundo do coração, que você pudesse aparecer novamente para que ela pudesse encontrá-lo", revelou Bruno, cada palavra carregada de emoção. Ricardo ouvia, atordoado pela revelação. A complexidade dos sentimentos de Sofia e o sacrifício que ela fizera por seus filhos eram esmagadores. Ele olhou de volta para o asilo, onde Sofia estava, agora cercada por pedaços de seu passado e presente. A revelação de Bruno abalou profundamente Ricardo. Enquanto eles caminhavam pelo jardim do asilo, a confissão de Bruno trouxe uma nova luz sobre os eventos passados e uma verdade que Ricardo nunca havia considerado. "Bruno, você disse que ele era seu padrasto. Então, quem é seu pai?" perguntou Ricardo, uma suspeita formando-se em sua mente enquanto olhava para Bruno, notando agora traços familiares em seu rosto. Bruno parou, virou-se para encarar Ricardo diretamente e, com os olhos cheios de emoção, disse: "Ricardo, você é meu pai. Quando minha mãe descobriu que estava grávida novamente, ela ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo desesperada. Renan e Luan já passavam fome, e a ideia de mais uma boca para alimentar era insuportável para ela. Ela estava trabalhando para um homem. Ele sempre lhe fazia propostas a ela, pois era apaixonado por ela. Quando ela percebeu que não tinha saída, ela cedeu por causa do dinheiro e da segurança que ele poderia oferecer. Ela nunca contou para você que estava grávida, porque sabia que você jamais aceitaria que ela partisse com seu filho. Ela temia demais pela nossa sobrevivência." Bruno continuou, as lágrimas agora correndo livremente por suas faces. Ricardo ficou atônito, incapaz de falar por alguns instantes. A dor e o amor se misturavam em seu coração, enquanto ele absorvia a magnitude do sacrifício de Sofia. Eu sou seu pai." Ricardo finalmente falou, sua própria voz trêmula de emoção. "Eu não fazia ideia, Bruno." Sem mais palavras, os dois homens se abraçaram, Ricardo chorando pelo filho que nunca soube que tinha e pelo tempo perdido que nunca poderiam recuperar. Bruno, ainda em lágrimas, compartilhou mais sobre sua vida e sobre seus irmãos. "Luan e Renan estão morando no exterior agora, e nos falamos raramente. Eles se distanciaram um pouco da família depois de tudo o que aconteceu", explicou Bruno. Depois de um longo dia de conversas e revelações, Bruno fez uma proposta.
Eu quero levar a mamãe para morar comigo. Ela não deve ficar mais no asilo. E eu também gostaria que você viesse, Ricardo. Você é meu pai, e eu quero recuperar o tempo perdido. Ricardo, emocionado e grato pela generosidade de Bruno, aceitou o convite sem hesitar. Eles organizaram a mudança de Sofia e logo Ricardo também estava instalado na casa de Bruno, formando uma nova família. Um dia, enquanto Bruno preparava o almoço, Ricardo sentava ao lado de Sofia, dando-lhe sopa. Sofia o observava e, por um momento, seu olhar perdido devido ao Alzheimer pareceu ganhar uma clareza surpreendente. Ela levantou a mão com dificuldade e tocou o rosto de Ricardo com uma ternura que ele não sentia há anos. Então, com uma voz baixa mas clara, ela disse: Eu te amo, meu amor.